Olá, gente! Boa noite para todos. Vamos chegando para a nossa live hoje. Bem-vinda, Almeida, Gilvano, Leila, Olga. Legal. Deixa eu ver aqui se já é a Ju. Almeida Silva. Boa noite, gente. Vamos chegando, por favor. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Daqui a pouco já estamos recebendo aqui a Juliana, que vai estar fazendo a intermediação aqui das perguntas. Estou só aqui aguardando o pedido dela, solicitação. Boa noite, gente. Vamos chegando. Tem bastante gente aí. Glória a Deus. Sâmia Pires, seja bem-vinda. Pastor Alexandre, Isaías. Panambi. Glória a Deus, gente. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje o nosso assunto vai ser sobre a gente responder algumas perguntas aí sobre divórcio, né? Deixa eu ver aqui se... Oi, Ju, a hora que você puder, já me envia aqui a solicitação de participação. Aqui, ó. Nascimento. Isso, agora já vai entrar. Maravilha. Olá, boa noite, Ju. Boa noite, tudo bem por aí, pastor? Graças a Deus, tudo bem, tudo certinho. E você aí? Muita correria, né? Tudo bem. Estamos correndo, mas estamos bem, né? Que quando a gente está correndo, significa que a gente Isso que é tem trabalho, né? importante, né? Então, aqui em São Paulo, o problema é quando a gente para de correr. Deixa eu dar boa noite para todo mundo que está aí, né? Acompanhando a Isso. gente nessa live. Queria dar boa noite para vocês, boa noite para o pastor. E dizer para vocês que nós vamos fazer de tudo para responder o máximo de perguntas. Chegaram muitas perguntas. E eu sei que durante a live ainda vai chegar mais. E a gente vai fazer de tudo para responder essas perguntas, começando pelas perguntas que foram enviadas já com antecedência para a gente, né? Sim. E aí as demais que aparecerem aqui durante a live, a gente vai tentar responder também. Antes até de fazer as perguntas para o pastor, queria dizer para vocês que uma mensagem do pastor Cote falando sobre a lei, a moral e o divórcio já está disponível em todas as plataformas como podcast. Então, se você ainda não ouviu, ou se depois dessa live ainda ficar com alguma dúvida, entra no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no podcast da Apple, no Google Podcast, está disponível em todas as plataformas. É só procurar por Pastor Cote, vai aparecer lá a mensagem do podcast dele, como episódio 1, e aí você assiste toda essa mensagem, porque
Apesar de ter 1h10, não é muito tempo para explanar um assunto tão complexo, essa mensagem me trouxe muita clareza, tá? Então, eu acho que quem ainda sair dessa live com alguma dúvida, é legal tentar ouvir essa mensagem. Está lá disponível, você pode assistir a hora que quiser. E também a gente tem um livro, tá? A Lei, a Moral e o Divórcio, tá? Esse livro, se você pegar, ler esse livro e ainda for ouvindo aquela live ou aquele podcast, não tem como algumas coisas continuarem no campo das dúvidas aí, tá? Então, é importante falar do podcast que o pastor lançou semana passada, né, pastor? E tá lá disponível, a gente vai ter mais algumas mensagens. Então, quem ainda não tiver seguindo ou quem não tiver o conhecimento ainda, já está sabendo agora que o pastor está com podcast aí para enriquecer o conhecimento de vocês. E aí, pastor, de todas as perguntas que a gente tem aqui, algumas delas têm algo em comum. E o que é esse algo em comum? É exatamente o entendimento entre a lei e a moral, né? Porque a pessoa ainda fica na dúvida do que é repúdio e do que é divórcio. Então, eu queria começar com esse assunto e a partir dele a gente vai desenvolvendo as outras perguntas. Pode ser? Pode ser. Vamos sim, Ju. Só antes, vamos fazer uma oração, né? Vamos colocar esse tempo diante de Deus, né? Já tem aí uma boa turma. Eu gostaria agora que você pudesse concordar com essa oração, você que está me assistindo. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado por essa oportunidade de tratar de um assunto tão importante, tão difícil. Senhor, e no nome de Jesus nós invocamos a sua graça, a sua sabedoria. Senhor, eu quero também orar, Senhor, por todas as pessoas que estão nos assistindo, especialmente aquelas que se encontram em algum tipo de conflito, Senhor. Nós invocamos realmente a sua presença sobre essas pessoas, que o Senhor possa realmente iluminá-las, norteá-las. Nós sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, compassivo, perdoador, um Deus cheio de respostas. Senhor, em Ti sempre há o sim. Senhor, por isso que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Alcança essas pessoas nos seus conflitos, nas suas dificuldades, nos seus dilemas conjugais, familiares, que venha o socorro do Espírito Santo sobre essas pessoas. E abençoa-nos aqui nesse tempo, Senhor. Dá-nos sabedoria e objetividade. No nome de Jesus, abençoa também a Ju. Obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor tem realmente usado a vida da Ju para nos apoiar no ministério. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, vamos lá, né? Vamos tentar pontuar um pouquinho sobre essa questão aí do repúdio e divórcio, tá? Depois eu vou pontuar algumas outras coisas que eu também acho muito chave antes da gente responder as perguntas, tá? E esse discernimento entre repúdio e divórcio, gente, quando a gente entende isso, você já tem assim um outro paradigma, um outro mapa para se conduzir no aconselhamento desses casos, desses conflitos, não é? Então, por isso que na aula, aqueles que assistiram à aula, a gente até começou por aí, exatamente explicando assim sobre a importância de classificarmos as leis, né? A Bíblia é um livro de leis, e você vai ver vários tipos de classes de leis nas Escrituras. E quando você não classifica as leis, você começa a se perder, trocar os pés pelas mãos. Não é? Então, como nós falamos lá, por exemplo, a Bíblia, você vai ver ali leis que são morais, que revelam a natureza de Deus de uma forma absoluta. Você vai ver leis que são espirituais, cerimoniais, civis, né? Nós fizemos bastante questão de mencionar que as leis civis, não é? Elas são criadas realmente por uma assembleia que representa aquela sociedade. No nosso caso aqui, o Senado, o Congresso Nacional,
não é? E veja bem que Deus apoia e respeita isso, não é? Então, à medida que os problemas vão surgindo, que uma sociedade vai se desenvolvendo, é importante que aqueles que governam e que representam a sociedade continuem criando essas leis, não é? E lógico que quanto mais a lei civil converge ou está em sintonia com a lei moral, tanto mais essa sociedade estará protegida, não é? De outra forma, quando uma lei civil começa a chocar com a lei moral, quer dizer, aí a sociedade começa a perder os freios e pode caminhar até para uma autodestruição, não é? Então, nós até demos aquele exemplo, por exemplo, o aborto, né? Se você estuda na Bíblia sobre o aborto, sobre o culto a Moloque, você vai perceber que Deus odeia essa prática. Ele odeia, não é? Ele expressou abominação a essa prática, que são pais assassinarem os seus próprios filhos, a sua própria descendência. Então, a lei moral ensina que a prática do aborto é abominável. Não é? Agora, uma sociedade ou os representantes de uma sociedade, ela é livre para criar uma lei que aprove essa conduta? Sim, né? E tudo bem, ela vai ser uma lei civil, a lei do aborto. Então, por mais que uma pessoa que aborte esteja civilmente protegida, e muitas vezes é até bancada pelo governo, não é? Por exemplo, algumas vezes que eu fui na Rússia, né, na época lá do comunismo, o Estado bancava o aborto, né? Inclusive paga pelo aborto que a pessoa quer fazer. Então, por mais que seja legal abortar, moralmente falando, não é condenável, haverão consequências sérias, a fatura vem, essas coisas não são baratas, né? Então, veja bem, é importante a gente saber o que é uma lei moral, o que é uma lei civil, não é? E assim classificar as leis. E nós pegamos essas duas classes de lei, a lei moral e a lei civil, exatamente para trabalhar mais profundamente o discernimento entre repúdio e divórcio. Exatamente porque o repúdio, quando Deus menciona sobre o repúdio, o que é repudiar? É você rejeitar, você trair, você ser infiel, não é? Você não querer a reconciliação, agredir a pessoa, abandonar a pessoa. Então, o repúdio, vamos dizer assim, ele é a antinatureza de Deus. Ele é imoral. Quando você pensa sobre como funciona a natureza de Deus, então o repúdio está na contramão da natureza de Deus. Então, isso é o repúdio. Agora, o que é o divórcio? Não é? O divórcio é um dispositivo legal. Tá? Nós vamos ver que o problema não está tanto aí no divórcio, mas está no repúdio. Então, o divórcio é um dispositivo legal, primeiro, que impede a anarquia social, lidando com a questão dos relacionamentos múltiplos. Vamos dizer assim, um casamento que realmente acabou, então, essa pessoa tinha que dar uma satisfação para a sociedade, né, civilmente falando, uma questão de moral e cívica, né, uma questão de civilidade, divorciando. E se ela, ou seja, para ela contrair um novo casamento, um novo relacionamento conjugal, ela teria que ser divorciada. Então, isso impede uma cultura de relacionamentos múltiplos, onde ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. De repente, aquela pessoa começa a ter filho com um, com outro, com outro, com outro, com outro. Quando vê, não é marido de ninguém, não é pai de ninguém. Então, o divórcio, ele coloca um freio muito importante na sociedade, tá? Civilmente falando. E também ele funciona como dispositivo de proteção quando algum dos cônjuges está enfrentando uma situação absurdamente insustentável, não é? Vamos dizer assim, uma mulher que está sendo espancada sistematicamente pelo marido, não é? Então, puxa vida, ela tem que ter um dispositivo legal. E aí, inclusive, já seria um caso de polícia, ela pode acionar a polícia, e vamos dizer que esse cara ainda
vamos dizer, ele continue ameaçando, querendo agredir, perseguindo e etc. Então chega uma hora que essa mulher, não é, que está sendo assim, veja bem, absurdamente abusada, uma coisa insustentável, essa pessoa tem esse dispositivo, não é? E, inclusive, ela não só pode, como deve, divorciar dessa pessoa, não é? Agora, veja bem, apesar de divorciar, ela não deve repudiar. Por mais que esse cara agrediu, tratou ela malignamente, perdoa. Então, perdoar é um mandamento, tá? Então, a gente nunca deve deixar o repúdio entrar no nosso coração, como nós falamos. A essência da natureza de Deus é reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e colocou em nós a palavra e o ministério da reconciliação. Então, uma coisa que a gente precisa de deixar, inclusive, bem clara aqui, não é? Assim, é que o trilho do aconselhamento, de todo aconselhamento, de todas essas perguntas que estão sendo feitas aqui, o trilho sempre é o aconselhamento. Qual que é a primeira pergunta que um conselheiro sempre vai fazer para um casal que já divorciou, que está nesse processo? Olha, tem como, né? Vamos achar uma maneira aí de reconciliar, né? Aí é o quebrantamento, não é? Nem sempre isso é possível, mas o trilho de todo aconselhamento conjugal é aquilo, não é tomar partido de um ou de outro, mas é tomar partido do relacionamento, do casamento, entendendo que o casamento é uma aliança sagrada e que vai proteger o processo de procriação, ou seja, de desenvolvimento populacional de qualquer sociedade, protegendo a família, protegendo as pessoas sobre vários aspectos, né? Então, eu espero que isso tenha ficado claro para você, tá? Então, repúdio é moral. A pessoa que repudia, que trai, que abandona, que agride, essa pessoa está na contramão da natureza de Deus. E, olha, ela vai ter uma colheita desastrosa por essas escolhas, não é? O divórcio, né, por sua vez, tá? O divórcio, ele é um dispositivo legal. Tá? Muitas vezes até necessário, tá? Muitas vezes até necessário, não é? É um mal necessário, eu diria assim. O ideal é que a gente vivesse numa sociedade que ninguém repudiasse ninguém, que os casais não se separassem, não é? Mas infelizmente isso não é realidade. Então o divórcio é um dispositivo legal que algumas vezes deve ser invocado, né? Inclusive, aí entra, a gente vê que as perguntas elas giram muito em torno disso, Ju. Ah, puxa vida, com essa situação eu posso me divorciar? Olha, por isso assim que é difícil, porque a gente tem que qualificar, né, o que realmente está acontecendo, né? O nível desses motivos que estão acontecendo. Dentro daqueles dois conceitos que nós trabalhamos na aula, o conceito que Moisés usou em Deuteronômio 24, que é o eruá dabar, uma coisa indecente, e que Jesus também, em Mateus, ele usa essa palavra, que é a palavra porneia, a não ser por porneia, que também é uma coisa assim insustentável. Tanto a colocação, veja bem que a colocação de Moisés e de Jesus, elas se convergem, não é? E é o que esses conceitos, eruá, dabá e porneia, é o que deixa realmente um relacionamento conjugal insustentável. Então, nesses casos aí, é que o divórcio, às vezes, vai ser viável, né? Também uma coisa assim, muito importante é que a gente tem que ter muito bom senso, né? Puxa vida. Igual essa live aqui, que nós vamos estar respondendo questões, não é fácil, né? Assim, às vezes as pessoas têm a tendência de levar a coisa muito assim, para uma questão de céu e inferno. Ah, pastor, se eu divorciar, eu vou para o inferno. Olha, assim,
eu não queria colocar a coisa nesses níveis, né? Mesmo porque eu não posso estar numa posição de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno, né? Assim, a gente procura aqui ter esse espírito de resolver, de restaurar, entendendo que Deus é um Deus perdoador, que Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano, não é? Então, assim, a gente precisa de ter muito bom senso. Nós não queremos trazer, assim, sobre esse ensino, um espírito de condenação. Essa não é a coisa. Mas, primeira coisa, você tem que armar o seu coração do espírito da reconciliação. Tá? Porque se você não armar o seu coração com o espírito da reconciliação, aí realmente, assim, olha, pode ser que você vai fazer péssimas escolhas na sua vida, né? E também, só mais uma coisa aqui que eu acho que é importante dizer, as respostas que eu vou estar dando aqui, sabe, Ju, são respostas hipotéticas, tá? Eu não tenho como realmente, assim, bater o martelo aqui, dizendo para a pessoa, olha, a resposta para a sua pergunta é definitivamente essa, essa e essa. Não tem como fazer isso. Mesmo porque não tem o contexto, né? De toda a Isso, porque nós estamos lidando aqui com um estudo de casos que eu não tenho condição de fazer esse estudo, né? Não adianta, eu não posso ter só um ponto de vista, eu teria que ter a vista dos pontos. E para mim ter a vista dos pontos, para mim ser imparcial, eu teria talvez que fazer, a pessoa está me fazendo uma pergunta, eu teria que fazer mais umas 10, 15, 20 perguntas para ela, para ir construindo toda essa construção, né? Então, assim, tendo dito isso, vamos tentar ser bem objetivo aí nessas questões, né? Como eu disse, hipoteticamente, tá? Pastor, eu vou te pedir só uma coisa, para o senhor colocar o divórcio aí nos comentários e fixar, para as pessoas que forem entrando saberem do que a gente está falando, né? Pois é, eu não estou conseguindo digitar ele aqui. Eu acho que eu não consigo fixar, mas eu vou tentar aqui e parece que a minha câmera deu um zoom que eu não estou conseguindo tirar, mas tudo bem, vai assim mesmo. Eu acho que eu não consigo fixar, só o senhor consegue, deixa eu ver. Só o senhor consegue fixar, tá bom? Mas engraçado que ele não está aparecendo aqui o não negocinho. Está aparecendo a caixa? Agora apareceu. Apareceu? Apareceu, agora vai dar. Tá. É que hoje tem uma atualização também no Instagram, né? O Instagram passou por uma atualização hoje, várias coisas nele mudaram. Pois é. Agora clica em fixar que ele vai ficar fixado. Pronto, fixou. Fixou? Aí todo mundo que entrar já sabe do que a gente está falando. Então, assim, você falou agora há pouco de uma situação que até é uma resposta para uma pergunta aqui. A pessoa diz que é o seguinte, ela é repudiada há anos, tá? Ela é agredida fisicamente, já foi traída algumas vezes, porém, ela é cristã e o esposo não é. Se ela pode pedir esse divórcio, porque ela passa por essas situações, que a agride moralmente, fisicamente, e ela tem aí a justificativa de que ela é traída dentro do casamento. Entendo. Pois é, olha só, né? A princípio, inclusive, assim, quando ela coloca esse detalhe que ela está sendo agredida fisicamente, veja bem que aqui esse marido aí, infelizmente, esse cara já está cruzando uma linha em termos de uma ilegalidade, porque isso é crime o que ele está fazendo. Se ele agride a esposa, ele está cometendo um crime. Eu sei que, sabe, Ju, é difícil, assim, porque a gente acompanha mesmo muitos casos, a gente ouve, né? Às vezes não é fácil para uma mulher ir na polícia e dar parte desse marido. É impressionante a luta que as mulheres têm sobre isso. E eu sei que isso não é fácil, mas é o que já deveria ter ocorrido. Entendeu? Assim, já tinha que ter acionado, não é? Porque qual que é o problema da pessoa ir aturando isso por um tempo muito prolongado? Aí entra a questão da passividade. O que é a passividade? É a tolerância
a uma situação absurda, ilegal, insustentável. Entende? Então, assim, o quadro dela, porque, por exemplo, ela deveria ter buscado primeiro uma solução. Qual que é o ideal de buscar solução? Primeiro, busca lá um conselho com os pastores, com a liderança da igreja, vê se esse cara quer ajuda, não é? Se ele agride, aí vai ter que ir na polícia, tem que confrontar. E veja bem, falar para ele, ó, eu estou chamando a polícia para você, não é? Eu te perdoo, mas você vai arcar com as consequências do seu ato, é porque eu te amo, é porque eu quero o nosso casamento, não é? Sim. E chega uma hora que vamos dizer que isso não para, isso se torna sistemático, não é? Então chega num ponto que, às vezes, veja bem, ela não tem outra saída. Chega uma hora que a pessoa não tem outra saída. Ela vai ser saco de pancada a vida inteira e daqui a pouco pode, inclusive, acontecer uma tragédia, não é? Exatamente. Um mata o outro aí, sei lá, não é? Uma hora acontece uma tragédia. Então, aí se enquadra dentro do que Moisés falou, Eruá Dabá, o que Jesus falou, porneia. Isso é porneia, entende? Isso é uma imoralidade, uma coisa insustentável, não é? Então, assim, nesses casos, ela perdoa ele. Quando essa mulher pede o divórcio, se essa mulher chega e pede o divórcio, ela está, vamos dizer, formalizando, não é a rebelião dela. Não é o repúdio dela, ela está formalizando o repúdio dele, a rebelião dele, entendeu? Porque tem outras mulheres, né, que, assim, desculpa dizer assim, mas eu não sei se você sabia, é mais mulher que mata homem do que homem que mata mulher. Por quê? Porque é a mulher que faz a comida, entendeu? Olha, isso é terrível, entendeu? Eu já acompanhei uns casos assim. Acontece uma tragédia. Então, ela tem que perdoar esse cara, né? E, às vezes, pedir o divórcio. Veja bem que, nesse caso, o divórcio é um dispositivo legal, puxa vida, aqui, que vai tirar proteger a ela vida dessa dela, situação né? insustentável. Vai proteger a vida dela, um Vai dispositivo legal proteger vai a vida dela e a vida dele. Sim, exatamente. Pastor, a gente tem um outro caso aqui de uma pessoa que ela disse que teve um namoro cristão, santificado, Sim. e depois do casamento ela descobriu que o parceiro era homossexual. Foi rejeitada por ele algumas vezes e depois de quase 4 anos de casado, ela foi conversar com o pastor dela e colocou um fim na relação. E depois que eles colocaram fim nessa relação, inclusive, ele saiu da igreja e se assumiu como homossexual. Mas ela falou que tem 7 anos já que ela tá divorciada. E ela gostaria de saber se ela pode ter um novo casamento. Sim. Olha só, eu entendi, também vou responder hipoteticamente, né? Mas eu entendi, né? Eu não tenho como perguntar isso para ela, mas eu entendi que esse homem com quem ela se casou, ele tinha um comportamento homossexual antes deles se casarem e continuou tendo depois que eles se casaram. Depois, tá? Parece que ele continuou tendo esse comportamento homossexual, né? E veja bem, se ele está tendo se isso se tornou uma prática sistemática dele, né? Prática da homossexualidade, quer dizer, ele não quer um relacionamento sexual exclusivo, o casamento ele exige uma exclusividade, né? Inclusive o problema aí, porque a maioria desses casos, essas pessoas acabam tendo múltiplos parceiros, não é? O que traz um risco enorme, inclusive, de doenças venéreas e uma série de problemas. Eu já atendi casos assim, por exemplo, a mulher, de repente, foi fazer um exame e estava aidética, estava com AIDS. Só que ela se casou virgem, nunca traiu o marido. De quem que ela pegou? Do marido. Não é?
Então, assim, um caso assim de um cônjuge que ele tem uma prática sistemática de homossexualidade, porneia. Isso é porneia. Eruá dabá. Tá? Então, e se esse cara. Aí vem. Normalmente essas coisas têm que vir um processo. Ela fez certo, né? Ela procurou o pastor, conversou com o pastor. Eu não sei, porque ela não. Eu entendi, não sei como é que foi essa conversa aí, se o pastor, ela conversaram com o marido, como é que foi isso, mas pelo jeito, o que eu entendi é que esse marido, ele não queria mudança, não é? Tanto é que ele saiu da igreja, ele foi embora de casa e tal. A partir do momento que esse cara, vamos dizer, repudiou ela, porque ele vinha repudiando antes e quando foi confrontado por uma ajuda, ele não quis ajuda, espanou a rosca, não é? Então, existe, ao meu ver, existe uma proteção moral sobre a vida dessa irmã, tá? Existe uma proteção. Não é? Como eu disse, voltando aqui, ela precisa de perdoar de coração ele, abençoar a vida dele, não deixar o repúdio entrar, não é? Eu não sei assim o tanto que ela insistiu na restauração desse casamento. Sempre tem que ter um tempo onde a pessoa insiste na restauração do casamento, não é? Agora chega uma hora que a outra pessoa não quer, fala, não te quero mais, entendeu? Então a pessoa ela fica com uma situação assim, só resta ela ficar sozinha, ser uma pessoa divorciada, não é? Para essa pessoa, eu acredito que existe uma proteção para ela recomeçar a vida dela dentro de um outro casamento. Eu não teria dificuldade em admitir essa possibilidade, tá? Mas e sempre assim, né? Por isso que é muito importante. Tem um ditado que fala: antes de você se casar, abra bem o seu olho, porque depois que casou vai ter que fechar para muita coisa. Né? Então, procura saber direitinho com quem que você está casando, né? Aliás, eu sempre assim, eu incentivo os noivos, né, a abrir tudo um com o outro, para depois não ter surpresas como essa. Entendeu? Assim, você vai casar com a pessoa, não pode ter segredo. Conta a sua história, dá para a pessoa o direito dela não querer se casar com você. E, inclusive, nesses casos, quanto mais a pessoa esconde, mais ela reincide no pecado. A Bíblia fala que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Quanto mais a pessoa encobre a transgressão, menos condição espiritual, menos capacitação, menos graça ela tem para vencer essa situação, né? Mas seria por aí. A gente tem um outro caso de uma moça que ela disse que casou virgem também. Só que ela tinha alguns traumas, alguns problemas que ela precisou até de ajuda psicológica, de tratamento espiritual, para que ela conseguisse se relacionar. Só que quando ela ficou bem, o marido é que não quis mais. Então ela demorou um tempo para se curar, durante esse tempo não se relacionou. Quando ela ficou bem, o marido não quis mais. E ela passou 7 anos vivendo uma vida de aparências, onde todo mundo achava que ela era casada, mas o casamento não era consumado. Então, ela disse que ela se divorciou faz quase 2 anos, porque não conseguiu sustentar essa relação de aparências. E ela gostaria de saber se ela estaria indo contrária a Deus ao se decidir casar novamente. Pois é, essa situação aí, realmente eu precisaria de ter mais informação para a gente falar alguma coisa, né? A gente vê, tem alguns pontos aí que eu não é difícil a gente assim deduzir, porque ela falou que ela tinha problemas, ela tinha traumas, dá a entender que o marido foi paciente com ela, não é? Depois, o marido parece que começou a ter problema, aí eu não sei se... Aí eu acho que ela deveria também ter tido paciência com esse cara, né? E buscar ajuda. Uma coisa muito importante, assim, que eu queria falar para todo mundo que está ouvindo, é buscar ajuda, entendeu? Quando um casal não está dando conta, né? Ao invés de separar, inclusive foi até o que nós falamos,
quando a gente lida com o divórcio, na minha opinião, a maior crise é a crise do sacerdócio. É impressionante como, e inclusive tem pesquisas nos Estados Unidos que respaldam isso aqui que eu estou falando, mas 70% dos divórcios poderiam ser evitados se houvesse ajuda. Entende? Se as pessoas buscassem, talvez, pode ser que o seu pastor não tenha tanta experiência, tanta vivência, tanta embasamento bíblico para orientar, busca outra pessoa. Entendeu? Então, hoje não é difícil, inclusive, você conseguir conselheiros que possam realmente assim intermediar esses conflitos. E, às vezes, eu já tive assim inúmeras experiências assim, sabe, Ju? Eu me lembro, assim, muitos anos atrás, numa única semana, eu intermediei mais ou menos 5 ou 6 casos de pessoas que já estavam decididas a divorciar. Numa única semana, aquilo me impactou muito. E olha, e às vezes por causa de uma palavra, de um conselho, de um discernimento, você evita a destruição de um casamento e de uma família. Nenhum desses casais aí se divorciaram, porque teve uma ajuda. Entende? Então, assim, é muito difícil. No caso dela, veja bem, agora, como eles estão divorciados, a primeira pergunta que eu faria para ela é se não tem alguma possibilidade de voltar esse casamento, de reconciliar com esse cara. Né? Aí pode ser que ela fale assim, olha, esse cara aqui já está casado, meu ex-marido já está casado com outra, já tem filho com outra e tal, não tem jeito de voltar. Né? Puxa vida, né? Fica uma situação difícil. Né? O que eu aconselharia para ela é ter um pastoreamento, tá? Buscar um pastoreamento aí na igreja dela em relação a isso. Tá? O pastor caminhar com ela, amadurecer, resolver. Às vezes tem muita coisinha aí que tem que ser resolvida. E, né? É aquilo que a Bíblia fala, né? Tem coisa assim que a gente não tem como fazer uma receita de bolo, né? Às vezes ela vai ter que buscar a Deus sobre isso, ouvir a Deus sobre isso, né? Então, mas é difícil aqui eu dar uma palavra final, tá? Temos outro caso aqui de uma moça que era solteira e ela se casou com um divorciado, né? Esse divorciado estava frequentando a igreja, eles se conheceram lá e ela casou com esse divorciado, que não se divorciou por traição. Não houve traição no casamento, ela não fala por que ele se divorciou. E aí ela falou que ela era solteira, casou com ele. E agora ela está em dúvida, porque ninguém nunca tinha falado com ela sobre divórcio, se a união dela ela não fala aí se esse cara repudiou a esposa ou a esposa repudiou ele, né? Esse detalhe ela não fala. Ela só fala que não houve traição entre eles. Ela quer dizer se a união dela é válida perante Deus ou se eles vivem como adúlteros. Então, olha só. Primeira coisa, né? Assim, teria que saber direitinho se esse cara. Quem repudiou quem? Tá? Essa é uma pergunta muito importante. Qual que é o problema de você casar com uma pessoa que repudiou o cônjuge para ficar com você? Que do mesmo jeito que ela repudiou o cônjuge, pode ser que ela vai repudiar você. Você vai ser o próximo da fila. Tá? É o que eu falei. Essas coisas elas não saem baratas, né? Agora, veja bem, como é que a situação está chegando para a gente aqui, Ju? Como é que a situação está chegando? Ela está casada. Entendeu? Então, puxa vida, e pelo que eu estou entendendo aí, ela tinha muito pouco esclarecimento sobre essas coisas. Né? Porque o problema é quando a pessoa é avisada, olha, cuidado, não casa com esse cara, e a pessoa vai e insiste, né? Quer dizer, são agravantes, tem agravantes e atenuantes. O que eu entendo aí é que isso é um atenuante para ela, dela não ter essa, vamos dizer, essa percepção espiritual, né, quando entrou no casamento com esse cara. E honestamente, se ela já está casada com ele agora, fica com ele.
Entendeu? Eu não. Inclusive, eu não sei. Porque a Vai que ela pergunta já dela, tem filho. inclusive, Imagina se já se tem ela se filho com ele. divorciava agora. Senão vai complicar mais ainda. Agora, é aquilo: casamento é a escola do caráter. Uhum. Entendeu? Então, é uma escola do quebrantamento. Não é? Então, tá casado, fica casado. É o que Paulo, inclusive, falou. Não é? Você está na igreja, do jeito que você chegar na igreja, você fica. Né? Você fica, tá casada, não vou falar agora para ela descasar desse cara. Né? Que aí o remendo vai ficar pior que o buraco. Né? Exatamente. Eu, Então, permanece nesse casamento, clama a misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, né? até mesmo pelo que eu entendi, ele se divorciou até antes de começar a frequentar a igreja. Entende? Pelo que ela fala aqui foi isso. Mas Ah, tá. Ele não era crente quando ele divorciou. não, pelo que ela está falando aqui, não. Tá, isso é um atenuante. Isso é um atenuante bem grande, tá? O problema é quando a pessoa estava na igreja, era crente e divorcia. Puxa vida. Agora, o cara é ímpio, incrédulo, divorciou lá atrás e tal, aí recebeu Jesus, puxa vida. Assim, é uma outra conversa, tá? Esse é um atenuante. Outra dúvida aqui. A pessoa diz aqui que há 3 semanas o esposo pediu a separação, dizendo apenas que ele não era feliz. Ou seja, em outras palavras, ele a repudiou, sem briga, sem motivo aparente, Sim. não quer ajuda da igreja, não quer aconselhamento, já está decidido e procurou um advogado. Ela tem 35 anos, a gente entende que essa mulher foi repudiada, e ela quer saber se numa situação dessa, ela ainda pode refazer a vida dela e ter um novo casamento. Sim, olha, assim, o que a gente presume quando a gente ouve uma história dessa daí? Essa primeira coisa, assim, tudo indica, tá? Posso estar errado, mas tudo indica que esse cara já tem outra. Ele já tem uma outra mulher, né? Com quem ele decidiu ficar. Então, ele chegou friamente, né? E simplesmente abandonou o lar, abandonou a esposa, repudiou. Isso é repúdio, né? Isso é o que Deus odeia. Né? Esse cara está pisando a aliança do casamento. Está sendo muito infeliz. Né? Então, veja bem, mesma coisa. Né? O que ela tem que fazer? Né? Primeiro, lógico, a pessoa sempre vai tentar uma restauração, já que ele não quis, tudo indica que ele não quis, né? Que ele realmente riscou ela da população mundial, não existe mais, né? Está liberada. Né? Então, resta a ela agora o status de uma mulher divorciada, aos 35 anos. Né? Uma mulher nova, 35 anos, uma mulher nova. Né? Eu não vejo aí nenhum problema dessa pessoa se casar de novo e refazer aí a sua vida. Né? Não vejo nenhum problema. Né? Então, ela tem essa proteção moral que a gente comentou, tá? É só não deixar o repúdio. Perdoa esse cara, ele quer ir, não te quer mais, perdoa, libera, abençoa, não repudia ele. Aquela condição que nós falamos, que a pessoa é divorciada sem nunca ter repudiado. Não deixa, só não deixar o repúdio entrar no coração, porque se você não perdoa, daqui a pouco você está fazendo pior do que a pessoa fez com você. Exatamente. Mas eu acredito que ela tem uma proteção moral, uma proteção espiritual para um segundo casamento. É a minha leitura. A gente tem aqui o caso de uma moça que ela diz que ela era divorciada, não disse o porquê. O esposo também era divorciado e eles se casaram, tá? Ela falou que não carrega culpa nenhuma, porque nenhum tem a ver com o divórcio do outro, eles parece que não se conheciam na época, mas que ela se sente, às vezes, culpada e preocupada pelo lado espiritual do filho. Ela quer saber
se o fato deles dois terem sido divorciados acarreta alguma coisa, porque ela disse assim, ó, sobre o que fala a palavra de Deus acerca do divórcio, apesar de não carregar o sentimento de culpa, às vezes ele vem como um vento impetuoso e eu me sinto culpada. Então, normalmente ela não se sente culpada por isso, mas de repente vem uma culpa muito grande, porque ela se preocupa muito por conta da vida espiritual do filho. E ela quer saber se isso é algo momentâneo ou se ela se sente culpada a si mesma porque ela está errada do fato de ser divorciada e ter casado com outro divorciado. Não deu nenhum detalhe se esses divórcios aconteceram antes da conversão, para a gente poder ter um pouquinho mais, né, de substância para falar sobre isso. Mas ela diz aqui que foi divorciada, casou com um divorciado e agora eles têm uma família, ambos têm filhos e ela não se sente culpada. É de vez em quando que surge essa culpa aí, do nada. Olha só. Normalmente, eu acho que o problema muito aí está sendo o filho, né? Pelo que eu entendi, né? É difícil a gente julgar o casamento dos dois, exatamente porque ela não dá informações nenhuma, mas é um casamento onde ambos eram divorciados. Eu não sei se ela, pelo que eu entendi, esse filho que ela tem é do primeiro casamento. Também não sei se com quem ela casou já tinha filho do primeiro casamento. Tem uma filha, ela disse que ele tem uma filha. Então, você vê que já é um casamento a quatro, né? Uhum. Já não é um casamento a dois, é um casamento a quatro. O casamento com divorciados, né, Ju? Ele sempre é mais complicado, não é? Porque muitas vezes pode ter sequelas, aí, vários tipos de sequelas, até com ex-marido, ex-esposa, que fica ali estressando a coisa, enteados, filhos, não é? Então, não são casamentos fáceis, não é? Mas continua sendo aí a escola do caráter, né? Entende? E, normalmente, os filhos são quem mais sofrem. Inclusive, tem pesquisas que mostram que, às vezes, os pais pensam assim, não, meu filho vai sofrer mais só quando ele é criança, depois ele supera. Não, normalmente os problemas maiores em filhos de divórcio é quando esses filhos crescem e eles vão entrar num casamento. É impressionante assim, o grau de dificuldade que essas pessoas têm de acertar no casamento, não é? Isso é estatístico também, né? Inclusive, a gente fala, né, tem um capítulo do livro que a gente fala sobre os mitos, né? A gente compartilha isso lá. Mas, assim, não adianta ela ficar se culpando, tá? É o que eu falei, assim, o Espírito de Deus é o Espírito de restaurar, de perdoar, de resolver, não é? Nós podemos ressignificar a nossa história, o que nós precisamos fazer é isso. Né? Aí entra essa lógica do arrependimento, do quebrantamento, não é? Da reconciliação, entende? Eu não sei como é o relacionamento desse filho dela com o pai, não é? Ou com o padrasto. Então, tentar trabalhar isso aí melhor, não é? Mas achar soluções, tem que achar soluções aí, tá bom? Eu ia pedir só uma coisa. As pessoas que estão fazendo perguntas durante a live, aqui embaixo tem um ponto de interrogação, que as pessoas podem mandar pergunta aqui para a gente conseguir ler, porque essas perguntas que vão subindo durante a live, a gente não consegue ler, né, pastor, ao mesmo tempo que está falando. Então, senão eu desconcentro. Mandar nesse combozinho de perguntas é uma interrogação que tem aqui do lado da setinha para enviar mensagem. Manda por ali, que aí ali depois a gente consegue abrir a caixinha e ver as perguntas que estão ali, tá? Para a gente responder, que ainda tem bastante pergunta aqui, tá, pastor? Tem uma outra, que ela falou que ela foi casada com um pastor, que depois virou apóstolo, e que eles lideravam uma igreja juntos. E ele deixou ela, abandonou ela e abandonou a igreja também, sem deixar nenhuma explicação do que estava acontecendo. E ela quer saber o que ela faz, se ela continua liderando a igreja sozinha, porque ela teme pelas pessoas,
ela não quer dar esse abandono para as pessoas também, mas agora ela não tem mais o esposo para essa liderança e que, pelo que eu entendi, foi um repúdio também, porque ele sumiu e abandonou tudo, né? Ela não deixa claro o que aconteceu, mas o que ela nos diz é isso. Puxa vida, misericórdia, né? Bom, assim, primeira coisa, eu acho que seria importante ela ter um tempo de oração sobre isso, né? Assim, para buscar uma direção para a vida dela. E tem coisa, né, Ju, que, puxa vida, é como a Bíblia fala, veio a mim a palavra do Senhor. Então, ela tem que receber uma palavra de Deus, né? Quando a gente fala assim sobre direcionamento ministerial, futuro da pessoa, puxa, nem se eu soubesse o que eu tinha que dizer para a pessoa, acho que eu diria, ela tem que ouvir isso de Deus. Às vezes a gente confirma, ajuda, aconselha, né? Mas eu acho que seria muito importante ela buscar uma direção de Deus, tira um tempo aí de jejum, de oração, né? Também, o que eu aconselharia nesse processo de tomada de decisão? Faz uma reunião com a igreja, né? Inclui a igreja nessa tomada de decisão. Pode ser que ali, da própria igreja que existe, vai emergir uma liderança. Pode ser, não é? Se isso não acontecer com a igreja, pode ser que a igreja se sentir também incapaz, ou nós não temos alguém aqui que possa também se levantar, inclusive às vezes até rever o modelo de liderança dessa igreja, não é? Ou estabelecer uma liderança transitória aí nessa igreja até que as coisas se definam melhor. E se não tiver gente apta para isso na igreja, busca cobertura de alguém de fora, busca algum ministério idôneo, algum pastor idôneo, não é? Na multidão de conselheiros há sabedoria, não é? Então, para fazer a guerra bem feita, busca conselho, né? Mas para a vida dela, se ela vai assumir a igreja, uma posição pastoral ou não, porque sem conhecer ela é difícil. Por exemplo, eu tenho uma certa facilidade de perceber com as pessoas que eu convivo qual é o dom dela. Então, às vezes, tem gente que você vê que a pessoa ela tem um dom pastoral, tem gente que é mais apostólica, né? Que o negócio da pessoa é pioneirar, entendeu? É empreender, novos desafios. Tem pessoa que tem uma índole mais profética, ela é preto no branco, né? Aquela pessoa que corrige, que... Então, eu não sei qual que é a índole dela, né? Inclusive, se ela tem também envergadura para presidir um ministério, porque para a pessoa presidir um ministério, independentemente do dom dela, ela tem que ter uma certa envergadura, né? Então, busca Deus, reúne com a igreja, não é? Se não for suficiente ali, busca uma ajuda de fora com pessoas de confiança. Perfeito. Pastor, eu vou fazer umas perguntas assim que se apareceu é porque tem gente que tem dúvida, tá? Então, sim, lógico, vou te perguntar. Lógico. Casamento católico, realizado na Igreja Católica, é reconhecido pela Igreja Evangélica? Sim, né? Eu acho que se a pessoa casou na Igreja Católica ali, né? Casou no civil, casou na Igreja Católica? Sim, tá? sim. Eu creio que, principalmente, o fato de ter casado na... E os católicos, eles são até bem sérios, eles são até um pouco extremados nisso, né? Leva o casamento muito a sério, né? A Igreja Católica leva o casamento muito a sério, né? É lógico, por exemplo, Ju, eu reconheceria, assim, se a pessoa casou na Igreja Católica, está ok, né? Sim, eu acredito que quando a gente fala principalmente daqueles 4 princípios, né? Sim. Tem, claro, o casamento que precisa acontecer no civil e a bênção, muitas vezes, não acontece na igreja, por exemplo, de pessoas que não são evangélicas, nunca foram, né? Ou casou numa igreja católica, ou só casou no civil, vem para a igreja, é abençoado de novo e vida que segue, né? Esse casamento não é invalidado. Isso. A pessoa fez uma pergunta, mas não deixou detalhes do que ela quer dizer
com esse segundo casamento. Mas ela pergunta assim: quem está no segundo casamento pode trabalhar com libertação? Ou se está trabalhando com libertação, deve parar? Mas ela não expôs a situação, tá? A pergunta dela foi muito superficial, não é? A gente teria que ter um pouco mais de substância. Exatamente, exatamente, né? Eu conheço grandes líderes, né? Inclusive tem um líder muito amigo meu, um dos melhores e mais frutíferos líderes que eu conheço. Você vê, quando o primeiro casamento dele, o casamento não durou meses. A esposa dele simplesmente abandonou, foi embora, deixou ele assim a ver navios, não é? Então, puxa vida, depois lá na frente, quer dizer, ficou um tempo solteiro, né? Lá na frente se casou novamente, uma pessoa que, puxa vida, exerce um ministério de excelência. Então, o fato da pessoa estar no segundo casamento, lógico, assim, tem que entender o que aconteceu, tem que entender a história, tá? Outra pergunta. Eu acredito que ele é até um pastor, ele está perguntando: o senhor aconselharia algum discípulo, durante algum tempo, se separar da esposa e, para não se perder, vir morar na sua casa? Passar um tempo na sua casa? Essa é a pergunta dele. Eu não sei se ele está com algum caso assim lá. Peraí, faz de novo. Ele diz Repete. O seguinte: se o senhor aconselharia algum discípulo seu se separar por algum tempo, acredito que é um casal que deve estar em conflito, e para esse cara não se perder, ele separa da esposa e vem morar na sua casa um tempo para ser discipulado ali por você. É isso que ele quis dizer aqui. Olha, assim, puxa vida, é uma situação muito estranha essa, né? Normalmente, eu aconselho o contrário. Eu aconselho, assim, nunca evitar o cônjuge, entendeu? Porque essa coisa, vamos dar um tempo aqui, um vai para um lado, outro vai para o outro, e nessa daí que, de repente, acontece o que não devia acontecer. Tanto de um lado, às vezes, quanto de outro, né? Então, eu não sei o que está acontecendo aí, e se isso foi também de comum acordo. Pode ser que o próprio casal entendeu que isso seria uma coisa importante no processo de restauração, eles estão de acordo com isso, não é? Não sei, né? Aí teria que ter mais detalhes, mais do detalhes, que está né? acontecendo. Outra situação aqui. A pessoa ela diz que ela já passou por situações aqui de abuso. Eu acredito que esse abuso, ela está falando de violência, mas que ela desconfia que o marido chegou a abusar do filho dela. Ela não disse o filho dos dois ou se era só filho dela. E que ela, inclusive, eu acho que por conta de violência já tem uma medida protetiva contra a vida dele. E esse cara continua indo para a igreja, fazendo tudo na igreja como se nada tivesse acontecendo. E ela quer saber se ela pode pedir o divórcio, porque ela está, inclusive, com essa suspeita de que ele pode ter abusado do filho. Bom, pelo que eu entendi, ele agride ela e já está com a medida protetiva. Isso, né? ela falou que já tem essa medida protetiva. Você vê que já é uma situação assim bem difícil. Né? É o que eu falei. É difícil a gente estabelecer assim a dimensão até onde uma pessoa deve ir, vamos dizer assim, investindo realmente na reconciliação, na restauração do casamento. Principalmente quando essas coisas estão acontecendo. Né? Se está acontecendo violência doméstica, se está acontecendo abuso de criança. Essa questão do abuso aí do filho, isso teria que ser melhor apurado. É uma situação, porque se isso está acontecendo mesmo, inclusive já é caso de polícia.
E não, aí não teria a mínima condição. Imagina como que você vai deixar a criança conviver com um cara que está abusando dela. E muitas vezes a criança está ficando com esse cara. Sim. Entendeu? Uma coisa totalmente insustentável. Agora, tem que ver se isso procede. Sim. Tá? Porque também fazer uma falsa acusação nisso, vamos dizer que o cara não abusa dela. Isso pode destruir a vida da pessoa, né? Uma falsa acusação nesse sentido também é muito séria, tá? Então, mas assim, a medida protetiva já mostra que, de alguma forma, ela já foi tentada, né? Eu aconselharia aí, já que esse cara frequenta a igreja, uma conversa bem corajosa. Leva isso para a liderança da igreja. Inclusive, é nesse sentido que Paulo fala. Né? Veja bem, nós vamos julgar os anjos. E nós não podemos julgar essas questões. Sim. Não é? Não há entre vós aí alguém maduro que possa julgar isso. Leva isso para a liderança, chama ele, ela, a criança. Olha, faz uma acariação, espreme a ferida. Entendeu? Assim, essas conversas corajosas aí é onde a gente resolve tudo. A gente não pode ter medo de acariação. Assim, uma coisa que eu aprendi muito na minha liderança foi isso. Eu sempre falo lá para o pessoal na base. Falo, gente, ó, a porta do meu escritório aqui, ela está aberta para todo mundo. O cara pode ser um líder, pode ser um aluno que chegou ontem. Se ele tiver uma queixa, pode trazer. Agora, ele trouxe a queixa, eu vou chamar o outro lado. Tá? Eu vou ouvir ela e vou ouvir o outro. Sim. Não é? Aí a gente consegue estabelecer a verdade. E é por isso que fica tão difícil a gente conseguir falar alguma coisa por aqui, até mesmo porque a gente não está ouvindo o outro lado, né? Isso, não tem exatamente. dados suficientes e não está ouvindo o outro lado para saber mesmo. Exatamente. Por exemplo, na IFOL, até nesses aconselhamentos, o que a gente faz? Primeiro a gente ouve um cônjuge, depois ouve as duas histórias, entendeu? Aí você entende tudo. Sim. Aí chama os dois juntos. Depois de ouvir um pessoalmente, ouvir o outro pessoalmente, chama os dois juntos. Pronto, ali fica fácil você realmente achar o caminho da saída. Aí fica fácil. Né? Estabelecer a verdade. A Bíblia, inclusive, ela nos dá esse direcionamento, né, pastor? Porque ela diz assim, que o primeiro que chega e conta a história, sempre parece que tem razão. Até que vem o outro, né? E põe... o que primeiro começa o seu pleito, justo parece. Vem o seu companheiro e o examina. Exatamente. O que fazer quando a pessoa é uma coisa na igreja e em casa é outra? Insulta as filhas, insulta a esposa já está com problemas de baixa autoestima, com problemas psicológicos e não aguenta mais viver assim. Ela quer saber se ela pode se separar porque essa situação já se arrasta por alguns anos. E uma coisa que fica claro, tanto nessa história quanto na outra, é essa indignação que essas mulheres têm por a pessoa em casa ser uma coisa e na igreja ser outra, né? Inclusive aqui no caso parece que tem um deles até pastoreia. Então é uma revolta muito grande, né? Porque a pessoa vê que a pessoa realmente não vive aquilo que ela prega, né? Então, eu diria novamente, veja bem, tem que ter assim, o conceito de um sinédrio, né? O que é o sinédrio? É um tribunal espiritual, pessoas que de fato são espirituais mesmo. Não é de querer espiritualizar as coisas, mas você tratar as coisas espirituais como espirituais e as naturais como naturais. Então, leva isso para a liderança, leva isso para a igreja, não é? O marido dela não conseguiu resolver com ele, vamos procurar ajuda, não é? Então, assim, eu não sei se ela já buscou esse caminho, como é que está isso, né? Mas eu acho insuficiente para ela querer separar. Eu acho isso aí insuficiente. A princípio, olhando assim, eu não falaria para ela assim procurar divórcio por causa disso, não.
Aí tem que ver se o repúdio não entrou no coração dela. Às vezes já é ela que está repudiando ele, né? Tem um outro caso aqui, que ela diz que não é a primeira vez que o esposo sai de casa, tá? Já não é a primeira vez que ele saiu de casa. Dessa última vez ele saiu e foi embora para outro estado. E eles começaram a procurar as coisas para o divórcio, né? Começaram a procurar como se divorciar legalmente. E agora, no meio do caminho, ele tá querendo voltar atrás, né? Tá querendo voltar atrás, dizendo que sente que não deve fazer isso, mas que agora ela não quer mais voltar, não consegue mais orar por restauração desse casamento, talvez por conta de tanto machucado, ferida que tem no meio, e ela quer saber se Deus a condena por isso. Ela disse, é a primeira vez que ele sai, que ele faz isso, eu não quero mais isso. Então, olha só, no início da live nós falamos isso. Qual que é o trilho de todo aconselhamento? Reconciliação. Reconciliação, né? Então, assim, a gente parte disso. Se ele está querendo voltar, se ele está querendo reconciliar, talvez é a hora até dela ter uma conversa mais corajosa com ele, estabelecendo também algumas condições para ele. Às vezes esse é o momento dela colocar algumas condições e tal, né? Mas a gente sabe, o que faz um casamento dar certo é você se converter ao outro, né? Então ela precisa de se converter a ele se converter a ela, não é? Enquanto tem essa esperança, não é? Tem que manter nesse trilho aí, tá? Então eu assim, porque essa coisa que a pessoa fala, eu não consigo mais orar. Não, isso é sofisma. Eu não consigo orar. Você consegue sim, isso não é verdade. Eu não consigo mais perdoar essa pessoa, não Pode não ter a consigo mais vontade, conviver. né, pastor? Consegue sim, isso é mentira, tá? Então é reconciliação, é isso. O casamento é a escola do caráter, é para negar a si mesmo. O casamento não é para você ser feliz, é para te amadurecer, é para te santificar, não é? Agora, nós falamos, tem coisas que são insustentáveis, que é porneia, que é imoralidade, é insustentável, né? Você fala de como a gente colocou, uma agressão sistemática, adultério sistemático, situação de criminalidade. Puxa vida, aí começa a mudar de conversa o negócio. Mas nesse sentido aí, puxa vida, anda a segunda, a terceira, a quarta e a quinta milha. Né? O casamento é isso aí, tá? É a escola do caráter. Aqui a gente tem mais um caso de uma pessoa que ela diz que ela está num relacionamento onde já houve traição, mas ela não fala, né, também de relato que houve a traição. Não, ela fala assim, que houve uma traição e complicações financeiras geradas pelo cônjuge. É um relacionamento tóxico, onde existe abuso psicológico, manipulação e egoísmo. E ela quer saber se ela tem respaldo para se separar. Não tem respaldo, não. Tá? Ela diz que já houve traição e complicações financeiras. As tentativas de perdão e recomeço foram inúmeras. Essa traição tem que saber se isso está sendo sistemático ou não. Tá? Eu pessoalmente entendo uma coisa. Às vezes um adultério esporádico não é motivo para uma separação, não. Aliás, muito pelo contrário. A gente vê, né, pela misericórdia de Deus, apesar da ferida do adultério, muitos casamentos sendo restaurados, né? É muito importante nesses casos, né, Ju, ter assim uma intermediação. Aquilo que eu falei, muito divórcio, 70% dos divórcios, eles que aconteceram, eles poderiam ter sido evitados se houvesse uma sábia intermediação. Não é? Então, volto a dizer, o trilho é sempre a reconciliação. Se tem manipulação, né? Se tem aí chantagens psicológicas e tal, olha, conversa corajosa. Chega e traz as coisas à luz, confronta em amor, não é? Se não estiver dando conta, chama alguém para intermediar a conversa.
Entende? Essas coisas acontecem, não é? Assim, todos nós, quando chegamos no casamento, somos imaturos, outros têm, vamos dizer assim, debilidades emocionais severas, dificuldades. Todos nós temos nossas limitações que nós vamos ter que aprender a superar no casamento. Essa é a lógica do casamento, entendeu? É para isso aí mesmo, tá? Um casal que casa na igreja, tem uma vida cristã, casam debaixo da bênção, tudo certinho, mas de repente, no meio do caminho, um desses dois nega a fé, se rebela, não quer mais viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, de forma que afeta até a educação e a fé dos próprios filhos, tornando aí a relação de educação, inclusive desses filhos, muito difícil. Tem alguma base bíblica para esse cônjuge que continuou firme se separar e casar novamente? Também não. Eu acredito que não. Só com isso aí, não. Tá? Inclusive, veja bem, ele ensinando bem ou mal, ele é o pai. Ele é o pai. Né? Ela casou com ele, até que a morte o separe. Entende? Então, assim, aquilo que nós falamos, o que, entre aspas, né, isso depois de um processo, vamos até colocar assim, judicial, espiritualmente judicial, bem amadurecido, você definiu o que é porneia, o que é eruadabá, não é? Mas eu acredito que aí, ó, seja paciente, não é? Investe aí no casamento, se converte a esse marido, intercede por ele, não é? Porque quando vai embora, isso aí depois ainda é mais desastroso ainda para os filhos. Tem aqui um outro caso de um casamento, pastor, que já começou num julgo desigual. Um é cristão e o outro não é, e mesmo assim se casaram. E depois de 20 anos lá, a pessoa não quer saber de se converter. Casou, tipo assim, casou comigo, eu não era crente, vou continuar não sendo crente. Existe alguma base bíblica para essa pessoa se separar e casar novamente? Também não. Também não, né? Mesmo porque não. já casou com um julgo desigual, né? Veja bem, ela que criou isso, não é? Puxa, inclusive esse é o problema, né? Assim, da pessoa casar em julgo desigual. Essa é a tendência. Um dos riscos que se corre é esse, dessa pessoa nunca se converter. Entende? Então, quando a gente até fala aquelas os 4 fundamentos do casamento, né? Ali de ter a bênção sacerdotal, quer dizer, a pessoa primeiro tem que poder se casar com o Deus da pessoa, com o caráter da pessoa, com a missão da pessoa, com a família da pessoa, né? E se ela não já entrou num casamento assim de julgo desigual, olha, surpresa nenhuma isso aí. Surpresa nenhuma. Agora, puxa vida, se não era da vontade de Deus, passou a ser. Né? Fica firme, aguenta aí, viu, minha irmã? Aguenta firme aí. Né? Deus vai te fortalecer, vai te amadurecer. Isso só vai, é vitamina, só vai te santificar. Pastora, a nossa live está para cair. Quanto tempo está aí? Olha, já passou. Não caiu porque eu acho que eu não sei até quando que a gente pode ir. Né? Eles me dão mais de 1 hora aqui. Eu tenho mais 3 perguntinhas. Eu vou tentar fazer. Vamos lá. Vamos nessas 3 aí. Se der, a gente vai. Outra coisa. A pessoa diz que o pastor teve uma família, eu acredito que antes de se converter, tá? Teve uma família com filhos, tudo. E depois que se converteu, não tentou a reconciliação com essa esposa, tá? Com essa ex-esposa. Não tentou a reconciliação, não quis nem saber. Simplesmente se casou com outra e hoje os dois são pastores. Inclusive estão ministrando libertação nas pessoas, mas que existe... Peraí, ele separou da esposa, ele é que separou da esposa, que repudiou a esposa? Ele separou da esposa,
mas parece que foi antes de se converter. Depois que se converteu, não buscou reconciliação com essa esposa, com essa ex-esposa com quem ele já tinha filhos, mais de um filho, tá? Entendi. E aí ele casou com outra, eles pastoreiam uma igreja, inclusive trabalham com libertação. Aí a pessoa, ela está em dúvida, ela quer saber se isso está certo e qual a influência que isso pode ter nos membros daquela igreja que estão embaixo dessa cobertura. Então, olha só, eu acho que tem um atenuante e tem um agravante, né? O atenuante é que quando ele se divorciou, né, se separou dessa primeira esposa, ele não era crente, né? Ele não era crente, tá? É difícil cobrar essas coisas de um não crente, tá? Isso é um atenuante para ele. Quando o cara se converte, a tendência é a pessoa buscar uma reconciliação com a família, né? Principalmente se tem filhos e tal, né? Eu acho que ele devia ter feito isso. Não sei como ele foi orientado, ou talvez nem foi orientado, sei lá, né? Achou que isso já era uma coisa resolvida. É difícil a gente entrar nesse meio aí, porque não sabe o contexto, né? Mas ele, se tinha, na minha opinião, que eu falei, sempre quando tem a possibilidade de uma reconciliação, esse é o espírito da natureza de Deus, é reconciliação. Ele devia ter se reconciliado. Agora, hoje, vamos dizer, se isso não aconteceu, ele já está casado com outra, puxa vida, também não adianta agora querer falar para ele largar essa outra e voltar para essa primeira mulher. Que aí, vamos dizer assim, o buraco, o remendo vai ficar pior que o buraco. Né? A emenda vai ficar pior que o soneto. Porque aí eu acho que o que ele pode fazer aí, puxa vida, quais as questões que eu levantaria? Puxa vida, o que você pode fazer para você ter um bom relacionamento com essa ex-esposa, ter um bom relacionamento com os filhos, né? Diminuir aí essa distância, entendeu? E tem um outro caso de pastor aqui também, tá? Ela diz assim que o pastor se divorciou no primeiro casamento, parece que foi repudiado, e casou pela segunda vez. Porém, no segundo casamento, ele cometeu adultério e a esposa perdoou, a igreja também perdoou ele, mas ela quer saber até que ponto o fato de tudo isso que aconteceu na vida dele influenciar os membros da igreja também. Veja bem, assim, essa pergunta é bem pertinente, né? Porque um pastor que adultera, puxa vida, o pastor é o telhado da igreja, né? Ele é o telhado. Então, assim, a primeira coisa, ele tem que sair dessa posição pastoral, tem que se submeter a uma disciplina estabelecida pela liderança da igreja, um processo aí, né? Ser reconduzido aí num processo de restauração, não é? Então, essas coisas é muito importante de ser bem tratada, tá? É muito importante de ser bem tratada. Né? Não dá para ser superficial mesmo nisso, não. E olha, a gente lida muito com isso, viu, Ju? A gente lida, porque na IFOL, né, a gente atende muitos líderes, muitos pastores, infelizmente essas histórias são frequentes, não é? E às vezes é uma tragédia, por exemplo, porque tem igrejas que têm essa prática, né, mais assim, de esconder as coisas, só muda o cara de campo, quer dizer, você não trata, e o cara, né, vai para outra igreja. O que não foi resolvido aqui, daqui a pouco está se repetindo e repetindo pior, não é? Então, assim, essa pessoa realmente tem que cumprir a disciplina. A disciplina é fundamental. Por isso que nesse livro, gente, tem um capítulo aí que é uma das aulas, eu acho, mais importantes para essa geração de pastores, que é a aula como você lidar com a ferida de adultério, não é? Então, até inspirado na vida de Davi, a gente fala lá sobre 4 provas, né? Que a pessoa que cometeu adultério, ele vai ter que enfrentar essas provas. A prova da reputação, a prova da posição, a prova do apedrejamento e a prova da traição.
Ela vai ter que passar por isso para ela poder ser restaurada. São provas universais, né? Você vê, Davi passou por isso, e por incrível que pareça, apesar de Davi ter cometido adultério, você vê, Deus não tem os preconceitos que eu e você temos. Deus restaurou Davi, restabeleceu Davi, mas eu vou te falar, foi uma disciplina violenta. Nas minhas contas, foi em torno de 11 anos de disciplina com Davi. Lógico que é um líder civil, é um cara que estava numa posição de estadista, né, governante de uma nação, não é? E teve muitos agravantes no adultério de Davi. Um deles foi o assassinato de Urias. Ele não só adulterou com Betseba, mas para esconder o adultério, ele assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Então, e a Bíblia fala, isso foi muito mal aos olhos de Deus. Então, o tratamento de Deus com Davi foi severo, severo, né? Então, essas coisas precisam de ser muito bem tratadas. Eu aconselho ler o livro e ler especialmente esse capítulo, tá? Lidando com a ferida do adultério. Pastor, o que fazer com um pastor da liderança da igreja? Pelo que eu entendi, são alguns pastores, né? Não é só um pastor que lidera sozinho, que caiu em adultério e por conta desse adultério veio o divórcio. Ele deve ser afastado da função, ele tem a permissão para casar de novo ou não. Como que lida com essa situação? Não, veja bem, se ele caiu em adultério, a primeira coisa é procurar a reconciliação dele com a esposa, com a família, com a igreja, buscar reconciliação, ele se submeter a uma disciplina, não é? A gente tem que ver sempre, levantar quais são os atenuantes, quais são os agravantes. Só de ser um pastor já é um agravante, não é? Então, tem que ver o que está acontecendo. A questão do segundo casamento, o que mais pesa, uma das coisas que mais pesam é isso. É quem está repudiando quem. Não é quem pede o divórcio, mas é quem está repudiando. Tá? Esse é o ponto que mais pega. Pelo que eu entendi aqui, ele adulterou, né? Então, quando ele adultera, ele abandonou a esposa? Isso, ele adulterou, pelo que eu entendi aqui, e não houve reconciliação no casamento dele. Por que não houve essa reconciliação? Ele não quis, ela não quis? Eu não tenho esse dado aqui, mas eu acredito que pode acontecer as duas coisas, né? A esposa também pode perdoar e não querer continuar, porque isso pode acontecer, não pode, pastor? Porque pode ser que esse adultério, vamos dizer assim, só foi a gotinha que fez o copo transbordar, né? A Bíblia fala assim, o homem que desagrada a Deus vai cair nas mãos, vai cair na cilada das mulheres cuja mãos são como redes, mostrando que, às vezes, o adultério é a consequência de alguém que já vem desagradando, endurecendo o coração há muito tempo para Deus. Né? Até mesmo porque, pastor, o adultério ele não acontece do dia para a noite, né? Isso. Ele vem de uma série de concessões de pecados que vem evoluindo até a pessoa cair de vez, mas isso não acontece. Eu penso, assim, um pastor que cai em adultério, primeira coisa, assim, que é difícil esse cara depois ter moral para continuar sendo pastor, com todo respeito, né? Eu invisto em muitos pastores que adulteraram e foram restaurados, mas eu vou te falar, não é um processo muito simples, não. E eu penso que, no mínimo, 1 ano, esse cara, assim, ele tem que se submeter a uma disciplina, pelo menos 1 ano. Entendeu? Pastor, tem um pessoal aqui reclamando que mandou a pergunta agora mandou a pergunta durante a live aí no combo de perguntas. Se o senhor olhar aí do lado da setinha, deve ter alguma notificação vermelhinha aí. Tem um 33. Jesus Cristo! Eu acho que a gente já está aqui 1h24, né? O senhor quer Vamos fazer uma coisa. Na quinta que vem, deixa eu ver se na quinta, eu tenho até que ver aqui, só um pouquinho,
fico meio perdido na minha agenda aqui. Eu sei que o senhor tem uma live dia 18, quinta que vem é dia 19. Não dá. Dá? Tá. Quarta-feira que vem, até com o pastor Jeremias, lá da Oitava, meu amigo. Gente boa demais. Amanhã, inclusive, tem uma live com a doutora Ilma. Vai ser legal. Vamos falar sobre liderança. Amanhã às 8 horas. Mas a gente pode, na quinta que vem, continuar essa live de perguntas e respostas, porque assim, esse assunto é muito importante. Inclusive, depois a gente poderia também dar um ensino sobre essa questão do adultério, porque esse negócio é epidêmico, é impressionante. A gente que lida, interage com os bastidores aí da vida de muitos líderes, puxa vida, é epidêmico, né? E muita gente buscando ajuda. Os caras querem ajuda de verdade, estão arrependidos, são Davis, né? São homens de Deus que descuidaram. Tem os casos mais sérios, né? Que é uma galera aí que misericórdia. Mas tem muito Davi que precisa de ser restaurado, né? Pastor, vê se o senhor consegue dar um print nessas perguntas para a gente ver depois, porque eu não consigo ver, tá? Só o senhor consegue ver essas perguntas que estão aí. Quem não teve a pergunta respondida, gente, manda um direct pro pastor, né? O direct é aquela mensagem que você manda no Como privado. É que eu dou um print nesse negócio aqui? Porque é muita coisa, viu? Se o senhor apertar o botão de... Deixa eu ver, tem uns 3 pontinhos. De desligar junto, ele dá um print. Senão, não, mas aí eu vou ter que dar muito print aqui. Não. Então vamos fazer o seguinte. Gente, quem mandou... O que a gente fez hoje? A gente priorizou quem mandou a pergunta antes, porque a gente coloca o combozinho lá no history, a gente coloca os posts perguntando, falando para vocês deixarem as perguntas. Então, a gente priorizou essas pessoas que enviaram antes. Durante a live, a gente não consegue ler real, assim. Vai subindo na tela e ou a gente lê aqui ou a gente fala, desconcentra, né? Então, faz o seguinte, manda no direct. O direct é aquela setinha que você manda mensagem direta para o pastor. Entra no perfil do pastor, vai lá em mensagem, pode entrar no meu também, se for o caso, né? @JuNascimentoV. Manda a pergunta, fala, ó, essa pergunta é para o pastor Cote, né? Manda a pergunta, manda a dúvida. E aí, quando for quinta-feira que vem, no mesmo horário, quinta que vem às 20h30, a gente entra e continua respondendo essas perguntas. Lembrando que a gente vai dar prioridade para essas perguntas que chegarem antes, porque daí, ó, a gente já faz esse trabalhinho, né, pastor? Fala antes sobre as perguntas, conversa antes. Eu imprimo aqui para poder ler, para poder perguntar para ele. Então, mandem, tá? Não deixem de mandar. Podem comentar, inclusive, no post que já tem lá, que a gente vê os novos comentários. Entrem lá no history, perguntem lá também, ou mandem no direct. A melhor coisa é mandar no direct que você consegue escrever mais, tá? E daí, quando for quinta que vem, a gente tá aqui de novo respondendo essas perguntas para vocês. Tá bom? Maravilha, maravilha. Vamos orar então, Ju. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Vamos sim. Senhor, muito obrigado por esse tempo maravilhoso aqui, essa mesa que a gente pode conversar. Obrigado pela vida da Juliana, que fez toda essa intermediação, e também por cada um que está nos ouvindo, Senhor. Sabemos, Senhor, que nós não temos como responder realmente pontualmente todos esses conflitos pelas nossas limitações, mas o Senhor é um Deus ilimitado. E nós oramos, Senhor, que realmente o Seu Espírito alcance cada coração, cada mente, cada casamento. Queremos, como ministros do Evangelho, queremos abençoar cada vida, cada casamento e cada família que nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, obrigado, deixar um convite para vocês. Eu vou entrar em 1 minuto para falar com o pastor Eurípides sobre o novo livro dele. Quem puder se conectar lá ou no meu, no do pastor Eurípides, a gente vai entrar daqui 1 minutinho. Obrigada, pastor. Deus abençoe e até mais. Obrigada, Ju. Obrigado a todo mundo. Beijo no coração. Boa noite, de todo mundo. Fiquem com Deus. Até a Salva a live, próxima. pastor. Tá com 1h30, mas salva.